Eu sou o Matheus, estou aqui com o Marcelo e o Jorge, né, que é representando a NetSol. Primeiramente, eu quero agradecer a participação, o tempo de vocês, tá? E um agradecimento em especial também ao pessoal da Zscaler, ao Cristiano, que vai apresentar para nós, né, as novidades aí, o que a Zscaler tem a mostrar para todos os participantes, né? Então, eu desejo a todos uma ótima participação, absorvam o máximo possível e passo a palavra ao Cristiano. Muito obrigado, Cristiano, desde já. Opa, beleza. Vocês estão vendo minha tela? Eu coloquei, só um minutinho. Já está na tela. Legal. Bem, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Cristiano Monteiro e eu sou engenheiro de vendas da Zscaler. Hoje, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre a solução de ZTNA da Zscaler, uma solução que chama-se ZPA, e a gente vai falar um pouquinho o porquê dessa solução e alguns casos de uso que a gente utiliza essa solução dentro da nossa plataforma. Primeiramente, falar um pouquinho do porquê desse desafio aí de você ter uma nova arquitetura de segurança, uma arquitetura Zero Trust, dentro dos ambientes atuais, né? O que a gente vê é uma transição muito em decorrência de algumas mudanças que estão acontecendo. Primeiramente, a parte da mudança de como os usuários trabalham. Hoje, os usuários eles acabam trabalhando de qualquer lugar. E, ao mesmo tempo, você também tem uma mudança constante aí nos aplicativos. Os aplicativos também eles se movem do data center para as nuvens, né? Então você tem aqui, de certa forma, uma mudança aqui nas duas pontas. E o que isso implica? Isso implica que a arquitetura que foi desenhada lá atrás para prover segurança, ela acaba não sendo a mais adequada para endereçar os novos desafios que a gente encontra. Principalmente porque você, para garantir o acesso à informação, nessa arquitetura você concentra boa parte dos recursos de segurança dentro de um perímetro. E justamente esse movimento de trabalho híbrido, por exemplo, trabalho remoto, e o movimento também dos aplicativos, eles têm implicação direta em cima do perímetro. Bem, quais são os pontos de atenção que a gente tem quando a gente fala justamente da questão dessas arquiteturas, né? Pensando na arquitetura de Firewall, na arquitetura que usa VPN, né? Se a gente pensar aqui no modelo, onde você tinha lá o data center, você tinha lá os firewalls e as VPNs, e a gente pensar que isso saiu, começou a evoluir, onde você começou a acrescentar filiais, acesso a fábricas aqui, e num determinado momento você começa a migrar também os aplicativos aqui para a nuvem também. Então você tenta esticar, digamos, o modelo tradicional, né, justamente com a presença dos firewalls. E isso vai se multiplicando conforme você vai criando um ponto, você vai multiplicando aqui justamente essas aplicações e criando múltiplos pontos de entrada. Você também lida com o desafio de fazer o acesso remoto a esses pontos, e aí você tenta endereçar isso via VPN. Qual é o primeiro problema que a gente encontra aqui? É justamente essa superfície de ataque. A superfície de ataque aqui, ela vai ser expandida
já que você vai posicionar esses vários elementos aqui, onde você vai ter algum aplicativo, você vai criar um modelo de VPN tradicional. Nesse modelo de VPN tradicional, você abre um IP público aqui, onde qualquer um pode estar chegando. Tem essa impressão que aqui você tem um pouco mais de segurança, por ser um IP público de um firewall, de um concentrador VPN, mas o que a gente tem visto aí, dia após dia, é que mesmo esses elementos aí de rede dedicados à segurança, eles também possuem falhas e podem servir de porta de entrada aí para algum adversário. Então, nesse caso, você aumenta isso, a superfície de ataque, o que faz com que adversários possam te encontrar. O segundo ponto é que a partir do momento que você pode ser encontrado, você pode ser comprometido. Então, você pode ter algum tipo de invasão, tentativa de invasão. Ora, se você consegue acessar algum dos pontos aqui, geralmente a estrutura de segurança tradicional, ela trabalha ainda com o conceito legado aí de perímetro. Então, se uma vez ultrapassado o perímetro, você pode espalhar, e aí você pode se mover lateralmente aí por toda a rede. Então, nesse caso específico, você tem acesso aí aos principais pontos e principalmente o ponto onde está alguma informação relevante, e vai ser essa informação relevante que na maioria das vezes vai ser roubada, vai ser vazada. Então a arquitetura tradicional, ela tem diversos pontos aí de atenção com relação à segurança. Bem, e o que é a arquitetura Zero Trust? A arquitetura Zero Trust, ela, fazendo um breve histórico aqui, o termo Zero Trust, ele foi cunhado ali em 2010 pelo Forrester, num paper que visava principalmente a questão dos data centers. Então, começou a criar o conceito dali. E esse conceito, basicamente, ele visava acabar com a confiança intrínseca que você tinha nos dispositivos. Então, por exemplo, um dispositivo externo, um usuário externo, ele teria menos acesso do que um usuário interno. Então, o usuário, só pelo fato dele estar dentro da rede, ele já teria mais acesso. Então, esse tipo de acesso aí, a gente acaba chamando de um acesso, de uma confiança implícita. E aí entra justamente o conceito do Zero Trust, você não ter mais essa confiança. Mas isso era um conceito inicial. Só em 2019 para 2020, o NIST ele acabou criando um conceito de arquitetura, e aí de uma arquitetura geral, onde você criou-se um modelo, onde você tinha uma parte de enforcement, um control plane, um data plane, onde você tinha o data plane responsável pelo enforcement das políticas que seriam criadas no control plane. Isso aqui era um modelo teórico, mas um modelo que fazia muito sentido, uma vez que você teria muita performance ali embaixo no enforcement, no data plane, e você teria ali o control plane centralizado, podendo ali abastecer todo o seu data plane aí distribuído. Então, esse era o modelo inicial do NIST. E esse modelo é o modelo que a Zscaler adota aí quase que na sua totalidade, quando a gente fala principalmente de acesso aí às aplicações internas, aplicações privadas. Bem, se a gente pensar no modelo da Zscaler, na arquitetura da Zscaler, primeiro falar aqui de uma maneira mais genérica, e depois a gente entra em mais detalhes, principalmente na parte de ZTNA, a gente tem, de um lado, a gente tem os usuários, a gente pode ter os dispositivos, e a gente tem as localizações. Todos esses pontos aqui embaixo, eles acessam aplicações. Essas aplicações, elas podem estar na internet, podem ser aplicações do tipo SaaS, podem ser aplicações privadas que podem estar no data center ou em alguma nuvem pública, como a AWS, GCP e assim por diante. Então, o que a nuvem da Zscaler ela vai fazer? Ela vai fazer um processo de encaminhamento dessa origem de tráfego até a nuvem da Zscaler. A nuvem da Zscaler é composta aí por mais de 150 data centers aí ao redor do mundo.
E no momento que você encaminha esse tráfego até a nuvem das Zscaler, esse encaminhamento é geralmente criptografado, né, até a nuvem das Zscaler. Esse tráfego vai ser encaminhado e ele vai passar por alguns processos. O primeiro processo é de verificação de identidade de contexto. Nesse passo, você vai verificar a identidade. Então, por exemplo, se a gente está falando do usuário, você vai identificar a identidade daquele usuário. Geralmente, você vai fazer uma conexão com algum tipo de DP, que seria um Okta, um Azure AD, né? Agora migrou para o Entra ID. Um ping, algo nesse sentido aí, para justamente fazer a gestão aí da identidade. Então, você vai verificar a identidade. E você verifica também, em alguns casos, a parte de contexto. O que é o contexto? É você verificar se aquele usuário está usando um dispositivo que ele está compliance com algumas normas que você pode estabelecer. Por exemplo, se ele contém um antivírus, se ele está com um firewall pessoal ligado, se ele tem alguma chave de registro que deve ser examinada. Então você tem algumas funcionalidades aí para tentar identificar justamente essa parte de contexto. Depois de verificar a identidade de contexto, você passa para o controle de risco. Uma vez que você passa por identidade e contexto, você vai passar pelo processo de decriptografia, né, do dado, caso ele esteja decriptografado. Então, caso ele seja um SSL, você passa por esse processo, e a partir daí você vai fazer o processo de controle de risco, que você vai passar pelo que a gente chama de Cyber Threat Protection e Data Protection. E aí você vai passar pelo que a gente chama de enforcement da política. Nesse caso, ele pode permitir, ele pode bloquear, ele pode isolar ou ele pode priorizar o tráfego. Uma vez passado por esse ponto, você pode acessar as aplicações SaaS aí ou internet, ou você pode estar também acessando as aplicações privadas. No caso das aplicações privadas, que é justamente o foco dessa apresentação aqui, a gente passa pelo contexto de utilizar uma abordagem diferente, que é justamente, ao invés de você acessar diretamente os locais onde estão os aplicativos, esses locais vão conter uma máquina virtual, e essa máquina virtual vai fazer uma conexão com as Zscaler, uma conexão outbound, conexão de saída. Isso é importante para a gente entender que não vai haver um ponto de entrada aí na sua rede, onde estão localizadas as aplicações privadas. A gente vai entrar mais em detalhe isso mais adiante. Bem, nesse contexto, a gente pode dizer que diversas aplicações ou diversos equipamentos que fazem parte hoje do stack de segurança, principalmente on-premises, eles já podem ser substituídos por essa solução. E se você pensar no estágio atual, onde os usuários eles acabam acessando muita informação que está na internet, você vai chegar à conclusão aí que muitas vezes você trazer esse usuário até o data center para que ele passe pelo stack de segurança e saia para o destino final, causa problemas também de performance. Então, se o usuário for capaz de já ir direto para uma nuvem que está conectada aos principais provedores aí de internet e aos provedores de aplicações tipo SaaS, você também ganha em performance e você tira a pressão justamente do seu data center. Bem, só alguns exemplos aqui, né? A gente tem um exemplo de agilidade de implementação, o fato de você estar com a solução toda na nuvem, né? Você tem aí, no caso da Shell, 130 mil usuários em 6 semanas, que acaba sendo um trabalho bem ágil, e bem veloz na implantação dessa solução. Agora vamos dar uma olhada aqui em mais detalhes de como é que a solução funciona em todos os casos, né? A plataforma da Zscaler, ela é formada pelos serviços que estão em nuvem, né? Conforme eu falei, são 150 aí data centers, e também um agente. Esse agente é um agente unificado,
onde você vai ter tanto acesso à internet e às aplicações tipo SaaS, quanto também o acesso às aplicações privadas. Então, isso tudo fica no mesmo agente. Recentemente, a gente adicionou mais alguns pontos aí, como são os casos justamente do Data Protection e da parte da experiência do usuário, também está unificado no mesmo agente. Esse agente, ele encaminha a conexão até a Zscaler. Então, você vai fazer isso sempre utilizando um canal criptografado, né? Os agentes, eles vão encaminhar esse tráfego de maneira criptografada. E lá, eles vão ser terminados no que a gente chama justamente aqui do data plane. Então, o data plane vai ser o terminador dessa conexão do agente até a nuvem da Zscaler. Conforme eu falei, a gente está disponível em vários data centers aí ao redor do mundo. Mas na primeira conexão que você vai fazer aqui, você vai terminar isso aqui no data plane. No momento que você verifica identidade e contexto, você vai passar dados aqui que vão informar qual é o seu tenant, né? Essa solução é a solução que a gente chama de multi-tenant. Que é justamente qual o seu domínio aqui, né? Então, a partir do domínio, eu consigo saber, numa comunicação aqui com o meu control plane, quais vão ser as políticas que vão estar disponíveis para esse usuário. Então, o que vai acontecer é que, no momento aqui de identificação, você vai ter o processo de autenticação normal, né, lá pela parte do IDP, mas também vai ter essa identificação aqui de qual são as regras, né, quais são as minhas políticas que estão associadas a esse usuário. Então, isso é importante porque, independente da localização, aonde você vai entrar na nuvem da Zscaler, você pode estar em qualquer lugar do mundo, as políticas sempre vão seguir aqui o seu usuário. E aqui no passo, né, quando a gente pensa aqui em internet e SaaS, conforme eu falei, você tem a parte aqui de identidade e contexto, você vai ter a parte aqui de decryption SSL, e aqui desse lado você vai ter o Cyber Protection, onde você vai ter filtro URL, você vai ter identificação das aplicações do tipo cloud, você vai ter Advanced Threat Protection, por exemplo, lá, comando e controle, você vai ter identificação de malware, vírus e aplicações não conhecidas aqui dentro do sandbox. Então, tudo isso analisando o tráfego aqui quando ele vai para a internet ou para as aplicações do tipo SaaS. Você também pode ter funcionalidade de DLP, onde você cria dicionários aqui que vão ser procurados nessa conexão aqui também, para ver se você não está vazando nenhum tipo de informação. Aqui você vai ter as políticas, né, que é justamente você permitir, você negar ou você isolar. O isolamento a gente depois vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, basicamente, seriam esses pontos aqui quando você vai para a internet para aplicações do tipo SaaS. A nuvem da Zscaler, ela se conecta com as aplicações do tipo SaaS diretamente para que você também possa verificar a postura dessas aplicações e também a checagem de algum tipo de dado que possa estar em repouso aqui nessas aplicações. Bem, isso aqui é a parte de controle de internet e aplicações do tipo SaaS. É o que a gente chama dentro das Zscaler de ZIA. No outro caso, que vai ser o foco da apresentação, é justamente a parte de ZTNA. No caso do ZTNA, que dentro das Zscaler se chama ZPA, você tem também o usuário aqui com o seu agente, ele vai fazer uma conexão também ao data plane, só que essa conexão aqui outbound. Do lado das aplicações, eu vou ter aqui essas VMs, sempre o mais próximo possível das aplicações. Essas VMs, elas vão fazer uma conexão também outbound para os data planes aqui mais próximos, de tal forma que você vai ter todo mundo conectado à nuvem da Zscaler. Depois de conectado, um usuário que vai acessar uma aplicação privada, ele vai ser capaz de acessar essa aplicação através da nuvem da Zscaler, que vai identificar as políticas, onde essas políticas vão dizer quais usuários podem acessar quais aplicações. Então, ele vai encaminhar essas conexões diretamente para as aplicações. As informações de
das aplicações, a localização das aplicações também são passadas aqui pela VM, pelo App Connector, né, que é o nome dessa VM. Então essa VM ela vai fazer essa conexão com a nuvem das Scale e também vai pegar informações aqui sobre quais aplicações estão disponíveis e vai levar essas informações aqui para a nuvem. Então você faz um trabalho de switching dessas conexões. Isso vai fazer com que você não tenha a necessidade de abrir um tráfego entrante aqui nos firewalls, ou na nuvem pública, e vai ser possível você utilizar esse canal, mesmo que seja conexão outbound, ele vai ser possível você utilizar esse canal para criar um microtúnel aqui de comunicação entre o usuário e a aplicação. É assim que funciona a solução quando você tem agente. Tem uma outra opção, quando você não tem agente, você vai acessar um portal, e esse portal vai estar acessando também da mesma forma uma conexão outbound aqui até o data plane e vai prover o acesso desse usuário até a aplicação. Nesse caso aqui, a gente trabalhando com aplicações do tipo HTTP e HTTPS. Bem, tem diversos casos dentro do ZTNA que a gente pode abordar, e é o que a gente vai ver aqui em seguida, né? Desde a configuração mais simples, que é a configuração onde você tem um deployment e mais tradicional, para fazer uma substituição de VPN. Nesse caso, os usuários remotos ou, eventualmente, os usuários que estão numa filial, eles vão poder acessar as aplicações internas. A gente pensa nas aplicações dentro de um data center. Esse acesso ele vai ser feito através dessa conexão até a nuvem das Scale. Aqui você vai ter as informações dos usuários e as informações das aplicações, e você vai fazer o processo de stitching aqui dessa conexão. Vai conectar aqui um ao outro. Tem um ponto que é bem interessante na solução, que é o seguinte: todo acesso feito até essas aplicações, ele não envolve na necessidade desse ponto aqui dos usuários com os agentes conhecerem o IP real dessas aplicações. Isso não é necessário que aconteça. Por quê? Quando eu estou fazendo a configuração do meu portal aqui de acesso ZTNA, eu vou fazer com que seja possível fazer a interceptação do tráfego DNS aqui na ponta. Então, quando esse usuário acessar, por exemplo, uma aplicação interna .acme.com, quando ele fizer essa requisição de DNS, essa requisição ela vai ser interceptada, porque aqui vai estar configurado que você está disponibilizando a aplicação interna acme.com, então isso vai ser passado para o agente, ele vai interceptar e aqui ele vai fazer o processo de stitching. O IP que esse usuário vai acessar é um IP que só tem significado local, é um IP que vai direcionar para essa conexão. Então, é um modelo bem interessante que vai ter impactos aqui em alguns casos, como é o caso, por exemplo, de fusões e aquisições. No caso de fusão e aquisição, muitas vezes você se depara com um problema que a gente chama de justamente você ter sobreposição dos IPs. Isso faz com que, vamos supor aqui, você tem um data center remoto de uma outra empresa. Vamos supor que aqui os IPs eles acabem se sobrepondo a outros IPs aqui do data center principal. Mesmo nesse caso, você poderia ter clientes dos dois lados fazendo acesso às aplicações aqui somente pelo DNS, não se referindo aqui à parte de IP. Então, você teria essa possibilidade de fazer integração entre duas empresas sem passar pelo problema do overlapping. Então, é uma possibilidade.
Um outro caso também interessante dentro dessa tecnologia aqui é a parte da rede corporativa. No caso da rede corporativa, muitas vezes não é necessário a aplicação das regras aqui do cliente. Você pode dizer para o cliente que isso aqui é uma rede local. Sendo uma rede local, você vai fazer o acesso sem passar aqui pelo cliente, você vai pelo roteamento normalmente. Então, você pode dizer aqui que tem redes confiáveis aqui nesse caminho. Bem, isso é um ponto. Uma outra solução bem interessante é quando a gente coloca as clouds internas nesse modelo. Aqui, a gente vai ter as aplicações internas dentro das clouds públicas, né? Então, aqui você vai ter a presença dos App Connectors, né, das VMs, sempre perto das aplicações internas. O perto aqui que é relativo, né? Na verdade, você tem que ser alcançável via IP. Essas máquinas virtuais, elas têm que alcançar a aplicação nas portas que as aplicações estão rodando. Então, você vai posicionar as VMs aqui perto das aplicações internas, não importando se isso aqui está na nuvem ou se isso aqui está num data center remoto ou está no data center on-premise. Idealmente, você vai fazer a conexão aqui com a Zscaler e os usuários eles vão fazer a conexão direta até a Zscaler e aí você vai passar por aquele processo mais uma vez de autenticação e contexto aqui dos usuários e aí você, através das políticas estabelecidas, você vai acessar as aplicações onde quer que elas estejam. Detalhe, mais um caso de uso. Pode haver algumas possibilidades de você ter uma aplicação migrando do on-premises para a cloud. O usuário, ele sempre vai acessar a aplicação mais próxima. Você pode também fazer algumas modificações onde você faz o acesso a uma aplicação cloud preferencialmente. Então, você controla qual é o local ali da sua aplicação. Uma outra questão interessante é que, vamos supor o seguinte, que você tem um grupo de usuários no recursos humanos. Esses usuários, eles têm que acessar aplicações tanto no data center principal, no data center secundário e também na cloud. E aí você tem esses usuários podendo estar em qualquer lugar. Então, a gente cria o que a gente chama de segmento de aplicação. O segmento de aplicação dentro da Zscaler, ele pode agrupar essas aplicações onde quer que elas estejam. Isso faz com que você crie a impressão de um segmento virtual. O que isso tem impacto? Tem impacto principalmente na criação das regras. Na hora que você vai criar uma regra, imagina que você vai criar uma única regra onde você vai dizer recursos humanos podem acessar as aplicações de recursos humanos. Isso, se você pensar numa estrutura de VPN, por exemplo, onde você teria que criar políticas individuais para cada um desses pontos, você estaria tendo economia aí gigantesca do número de regras que você poderia tá fazendo. Então, isso também tem um impacto interessante. Um outro ponto que a gente vai começar a falar um pouco mais é justamente sobre quando você não tem o cliente, quando você não está utilizando um cliente. Que caso é esse? Geralmente você está trabalhando no caso de terceiros. Nos casos de terceiros, você acaba trabalhando de duas formas, né? A gente vai falar dessa forma primeiro e depois a gente vai falar de uma outra forma um pouco mais adiante. Nesse caso, quando você não tem um cliente, você acessa um portal. Esse portal pode ter um canonical name para dentro aí da sua empresa, mas ele vai estar localizado aqui na Zscaler, e esse portal ele vai servir para estar acessando
a nuvem da Zscaler. Então, esse portal ele vai estar acessando a nuvem da Zscaler e, por sua vez, ele também vai passar pelo processo. Para acessar o portal, você vai ter um processo de autenticação aqui também e você vai poder estar acessando aqui as aplicações internas. Detalhe, nesse primeiro caso, a gente vai estar trabalhando apenas com aplicações aí HTTP, HTTPS. Então, nesse caso, esse portal ele faria sentido aqui só para essas aplicações HTTP e HTTPS. O que eu tenho de novidade aqui nesses casos de uso? Bem, eu tenho a possibilidade de colocar aplicações, não somente as aplicações internas aqui, mas esse portal ele pode ter também aplicações do tipo SaaS. Então, eventualmente, eu posso fazer com que meu usuário, sem o agente, ele possa acessar esse portal e acessar alguma aplicação do tipo SaaS atrás desse portal. É importante a gente dizer também que a gente tem um conceito que a gente chama de isolamento. O que é o conceito de isolamento? O isolamento é quando você acessa um determinado site, a conexão é interceptada, então você vai ter essa conexão interceptada e a nuvem da Zscaler ela vai abrir uma sessão diretamente com esse site, através de um container, de uma sessão isolada de browser. E vai transmitir para o usuário final apenas um stream de pixel. Isso aqui seria o que a gente chama de Remote Browser Isolation. O interessante aqui é que eu consigo fazer isso para as aplicações de tipo SaaS ou para as minhas aplicações internas. Isso me dá um nível de segurança mesmo para os clientes que não têm o agente. Que nível de segurança é esse? Quando eu só recebo esse stream de pixel aqui, eu posso criar regras para esse streaming, do tipo, eu posso dizer quando vai ser possível eu enviar ou receber um arquivo, quando vai ser possível eu fazer um copy and paste, ou se isso aqui vai ser somente de leitura. Então eu posso dizer exatamente o que esse usuário vai fazer naquela aplicação interna. A gente pensando no universo onde você tem terceiros, isso pode ser extremamente relevante. Bem, tem mais um caso que a gente tem aqui, que é justamente que a gente tem justamente a parte aqui do que a gente chama de Universal ZTNA. O que é o Universal ZTNA? Bem, o ZTNA é esse acesso remoto aqui às aplicações internas. Então, eu estou fazendo com que o usuário acesse somente a aplicação que é determinada através de políticas. Esse é o que é o ZTNA. Difere da VPN, porque geralmente VPN você fala usuário para a rede. Então, o usuário acessa lá toda uma rede. E você tem roteamento envolvido aqui nesse usuário acesso à rede. No ZTNA, não. No ZTNA, como a gente já viu, do usuário, ele acessa determinadas aplicações. Somente essas aplicações. O Universal ZTNA é a possibilidade de eu trazer esse elemento aqui de rede, esse elemento aqui da minha cloud, que é justamente a parte do data plane, para dentro da rede corporativa. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que os usuários possam se conectar diretamente a esse elemento e as aplicações internas aqui, através do Zap Connect, eles também se conectem a esse elemento. De tal forma que meu usuário ele vai acessar o PSA, e aqui ele vai seguir as mesmas políticas que eu tenho aqui na cloud, e ele vai acessar somente as aplicações aqui requeridas. A gente chama de Universal ZTNA porque as mesmas regras que você tem para o usuário remoto acessando aqui as aplicações internas, você vai ter para esse usuário local acessando também as aplicações internas. Então, é exatamente o mesmo conjunto de regras. Isso, fazendo uma comparação lá atrás com o que a gente viu, a questão do Zero Trust, né, da confiança implícita, você vai ter o mesmo nível de acesso que você tem externamente que você vai ter internamente.
Em alguns casos, a gente pode estar fazendo uma comparação aqui com o NAC. O que acontece com o NAC? O NAC, ele é uma tecnologia de usuário para a rede, né? O usuário acessar a rede. E você ter algum tipo de identificação aqui do usuário para ele pegar acessar a rede. Nesse caso, você vai estar escondendo aqui suas aplicações justamente aqui através do PSE. Então, você vai estar fazendo também um check de compliance, do mesmo jeito que você faz aqui externamente, você vai estar fazendo aqui internamente. Então, em alguns casos, a gente pode estar utilizando o PSE como sendo um ponto aqui de controle mesmo para a rede corporativa. Tem um slide ali na frente que fala um pouquinho melhor sobre isso. Um outro ponto interessante, né, justamente essa questão de você trabalhar as aplicações internas com a sua arquitetura. Você pode, em alguns casos, utilizar a rede WAN ou uma rede privada justamente para o alcance até as suas aplicações internas. Isso vai depender muito de como você vai fazer a sua arquitetura de rede, porque, por exemplo, você pode entrar aqui para um data center que está na Ásia, mas acessar uma aplicação aqui que está dentro do data center principal, utilizando aqui sua rede MPLS, porque isso aqui vai estar alcançável via IP. Então, as arquiteturas que você pode estar criando nesse modelo, elas são extremamente flexíveis para você ter controle de qual usuário vai acessar qual aplicação e também em situações de redundância. Então, você pode criar um modelo de redundância baseado nesses pontos. Bem, essa aqui é um detalhamento justamente da parte do PSE, né? Quando você utilizaria o PSE, que é justamente a parte do universo ZTNA. Quando você não utiliza o PSE, se você vai utilizar você utilizaria a nuvem. Isso aqui cria um tráfego de hairpin, né? E quando você utiliza o PSE, vai estar aqui local e você vai acessar diretamente aqui a aplicação. Essa seria a principal diferença, né? Você evitar que você tenha essa latência. Lembrando que tem uma terceira possibilidade, que é simplesmente você não utilizar a nuvem aqui, ou o PSE, e acessar isso aqui diretamente via roteamento. Mas, no caso, a ideia aqui era você ter o mesmo nível de acesso que você tem externamente quando você estiver aqui dentro da rede, não ter nenhum tipo de confiança aqui implícita. Bem, um último ponto aqui seria justamente sobre o que a gente chama de acesso remoto privilegiado, que é justamente para o seguinte: ele é muito utilizado quando você tem a ideia de OT, mas ele pode ser utilizado em alguns casos também para o que a gente chama de replacement de VDI. Eu vou explicar como ele funciona e aí talvez fique mais fácil entender quando ele pode ser utilizado aqui como replacement aqui de VDI. Vamos supor que você tem alguns ambientes aqui, onde você vai ter aplicações, alguns ambientes OT ou um ambiente aqui normal via Firewall. E você vai ter aqui o que a gente chama daquelas jump stations, né? Aquelas estações que você acessa, e a partir do momento que você acessa, você pode, digamos, estar acessando aqui uma aplicação, ou você pode estar acessando outro tipo de protocolo aqui, como no caso do OT, né? No caso aqui no SCADA da vida. Então, você precisaria estar acessando outros protocolos além do HTTP e HTTPS. Os principais protocolos para fazer isso, RDP, SSH, VNC, são protocolos utilizados aqui para fazer esse acesso. Você consegue fazer isso mesmo sem cliente, utilizando o browser. Você vai acessar um portal e nesse portal você vai acessar justamente essas estações aqui, as jump stations, que sejam Linux, que sejam Windows, mas você vai acessar essas estações e dentro dessas estações você vai efetuar o seu trabalho.
Então, é uma forma de, mesmo você não tendo um agente, você conseguir acessar aqui equipamentos ou máquinas aqui que possam ter um acesso aqui privilegiado ao seu ambiente. Logicamente, você vai passar por um processo de autenticação. Você também pode ter algumas amarras aqui, né? Por exemplo, a transferência de arquivos pode ser uma amarra que você pode criar aqui. Outra situação, você pode ter a gravação dessa sessão com essas máquinas aqui, né, internas. E você pode ter também a desconexão sob demanda dessas sessões. Então, você pode estar criando esse modelo de acesso aqui direto. Então, o acesso remoto privilegiado é justamente para permitir que você tenha acesso aí, através de um portal, a consoles, né? A jump stations aí, seja SSH, RDP ou VNC de qualquer sistema operacional que permita essa operação. É uma outra abordagem. Bem, só o último ponto aqui é justamente os componentes que você tem dentro do ZPA, né? A gente tem os componentes de política. E dentro dos componentes de política, a gente tem o conceito de application segment, é um conceito virtual. Lembrando que o segmento de aplicação ele pode ter diversas aplicações aqui, não necessariamente somente on-premise ou somente cloud, mas você pode ter on-premise e cloud, então você pode ter segmentos diferentes. Isso aqui é um conceito virtual, né? Você pode agrupá-los no que a gente chama de segment group, para efeitos de melhorar o processo de configuração de regras. E esses segmentos aqui de aplicações, eles vão estar ligados justamente com as aplicações, né? As aplicações, elas estão conectadas aqui aos App Connectors, né? Cada aplicação vai estar atrás de um App Connector, e esses App Connectors, eles podem estar agrupados aqui no que a gente chama de Server Group, né? Você pode ter um Server Group que inclua vários grupos aqui, ou conjuntos de App Connector, e eles que vão ser atrelados aqui aos segmentos. Então, você sai do conceito de aplicação real aqui, o conceito de segmento de aplicação virtual. Então, e as policies, elas vão estar ligadas justamente para esses segmentos. Então, você cria os segmentos eles vão estar fazendo referência aos server groups, que são nada mais são do que o agrupamento aqui dos App Connectors que possuem as aplicações aqui reais. Para efeitos de exemplo, se você pensar na lógica de configuração, você vai ter uma política de acesso que vai permitir o grupo aqui de sales, né? Então, você vai identificá-los através do DP. Aí você vai poder fazer assim, você vai poder acessar as aplicações de sales, isso aqui pode ser um segment group, né? Onde você vai ter vários tipos de aplicação. E aqui os application segment, um SAP, um CRM. Só que esse SAP e esse CRM, eles podem estar disponíveis em vários pontos. Por exemplo, o SAP ele pode estar on-premises, ele pode estar on-premises na cloud, ele pode estar só na cloud, como é o caso aqui do CRM. Então, você tem essa granularidade aqui para sair espalhando e essa flexibilidade aqui embaixo, onde você vai estar distribuindo as suas aplicações entre on-premises e cloud. Então, isso te dá uma maturidade muito grande em como você vai criar suas topologias, como você vai criar suas arquiteturas aí, utilizando a solução de ZTNA da Zscaler. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje, mais focado aí na parte de ZTNA. A plataforma da Zscaler ela é bastante extensa, né? Hoje a gente focou mais em ZTNA, mas tem outros pontos, como eu abordei um pouquinho aí sobre a questão de controle de internet e aplicações do tipo SaaS também. A gente também tem a questão de experiência do usuário, data protection. Então, são diversos pontos aí dentro dessa plataforma aí da Zscaler.